Boa noite a todos. É com muita alegria que recebemos todos aqui na nossa casa. Sejam bem-vindos a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook. E é com muita alegria que hoje estamos dando encerramento às atividades e comemorações do mês da família. Hoje temos mais uma convidada especial, a Maria Elizabeth Barbieri. Ela é oradora espírita, escritora, trabalhadora da área de formação de lideranças espíritas, trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis e do Hospital Espírita de Porto Alegre. Foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, de 2010 a 2015, vice-presidente de unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, de 2016 a 2021, e membro do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira. Ela vai hoje nos presentear com a palestra A Família na Construção da Nova Ordem Social. Antes de eu passar a palavra para ela, convido a nossa presidente, Cíntia Rama, para a prece de abertura. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, é uma alegria recebê-los. Saúdo a todos em nome da diretoria executiva, saúdo a você que nos acompanha através da rede social, seja muito bem-vindo. Saúdo a Maria Elizabeth Barbieri, uma alegria recebê-la. E assim, alegres, felizes, vou convidá-los para o momento da prece de harmonização, de abertura desta atividade. Convido a todos para serenarem e assim estarem inteiramente neste ambiente de corpo e espírito, rogando as bênçãos do alto para as mensagens que hoje aqui nos apropriaremos. Conhecimentos estes que gerarão grandes aprendizados. Que as bênçãos do alto cheguem até a nossa palestrante da noite, inspirando-a para que realizemos profundas reflexões. Muito obrigado ao diretor espiritual desta casa de oração, aos mentores amigos, e rogamos humildemente, com muita alegria, a abertura da atividade desta noite. E que assim seja. Que assim seja. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores, que nos beneficia hoje em estarmos privando da companhia de almas e corações que estão em muitos pontos do nosso país e até do mundo. E nesta noite, queremos saudá-los como família que somos, a família espírita, que é, em verdade, um prolongamento dos laços da nossa família biológica, da nossa família consanguínea, enfim. Nós somos uma família que se estabelece pelo interesse comum de divulgarmos a doutrina espírita e, desta forma, fazermos com que os princípios desta veneranda estrutura científica, filosófica e de implicações morais nos auxiliem exatamente na construção de uma nova ordem social. Se nós pararmos um pouquinho e pensarmos no que nos impulsiona uns para os outros, nós já vamos perceber um trabalho magnânimo da criação divina que vem desde a primeira gotícula de protoplasma, que é a origem da vida na Terra. A partir daí, uma força de atração foi impulsionando os elementos a se reunirem. Depois nós vamos para
os reinos mais estruturados, como o reino vegetal, em que nós vamos perceber a sensibilidade como a mobilização dessas forças que se aglutinam, depois o animal com o seu instinto, até chegarmos no reino hominal e termos essa bênção da consciência de Deus, da consciência de nós mesmos, do raciocínio, e aí decidirmos a caminhar juntos. A família é, na verdade, uma das muitas formas, a primordial, a principal de caminharmos juntos, de vencermos a nossa ancestral ânsia egóica de fazermos sozinhos, de estarmos sozinhos, de afirmarmos a nossa vontade para aprendermos em conjunto a estabelecermos caminhos. Então, quando se olha deste ângulo, nós já vamos percebendo que família é verdadeiramente um desafio gigantesco. E que quando nós respondemos a esse desafio, nós vamos então consolidando o nosso processo evolutivo. Nós trouxemos uma frase que é da narrativa de Mateus, do Evangelho de Mateus, em que Jesus nos desafia com algumas imagens. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Queremos refletir um pouco sobre estas afirmativas que nós lemos, repetimos, mas muitas vezes, talvez, não tenhamos a percepção do significado que ela precisa ter nas nossas vidas e, em especial, na família. Nós estamos habituados a dizer que Jesus usava as imagens do cotidiano, as parábolas, para que a sua mensagem ficasse mais acessível ao entendimento do povo. E isto ainda é real hoje, porque a mensagem de Jesus é desafiadora. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão e que ela é muito pacífica para mim, eu fico com o pé atrás, porque eu sou um ser imperfeito. E fazer o bem para mim ainda não é alguma coisa normal e pacífica. Porque eu sempre tenho que abrir mão de uma parcela de egoísmo, de uma parcela de orgulho, de outro tanto de vaidade. E quando a coisa está muito fácil, eu fico pensando, isso tem algo que não está bem. Tem alguma coisa que está satisfazendo mais o ego do que realmente a necessidade de evolução. Então, efetivamente, viver Jesus e compreender a sua mensagem é um esforço. E é um esforço gigantesco. Então, pensemos um pouquinho na questão do sal. Para que serve o sal? Vocês têm alguma ideia? Me ajudem. Para que serve o sal? Para dar? Só isso. Para conservar os alimentos. Muito bem. Dar sabor, conservar os alimentos. O que mais? Mantém algum equilíbrio orgânico? Mantém, né? O sal tem princípios energéticos? Também. Olha aí como a gente vai descobrindo coisas sobre o sal. Então, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, ele está dizendo isto.
que nós, sim, vamos saborizar a terra. E pergunto para vocês, que sabor nós estamos dando à terra hoje? Como é que vocês sentem a terra? Se a gente pudesse provar um pedacinho dela assim, espiritualmente, psicologicamente, socialmente. Que sabor tem a terra hoje? Olha aí. Que sal é esse? Sal amargo. Tá bom esse sabor? Então, quando nós começamos a nos responder essas questões, nós já vamos percebendo como é que nós estamos vivendo a mensagem de Jesus. A Terra está em equilíbrio? Se o sal tem princípios de equilíbrio, a Terra está em equilíbrio? Social? Não, né? É muita fome, são guerras, são enfermidades. Como é que nós estamos conferindo energia à Terra? E por aí nós vamos fazendo uma mensuração do quanto e como nós temos sido o sal da terra. E como é que eu quero ver a terra? Vamos fazer um exercício aqui. Como é que vocês querem ver a terra? Vamos ver. Com luz, com o que mais? Com amor, o que mais? Com gentileza, com justiça, em paz. Olha aí. E aí eu pergunto, isso depende de quem? Isso depende de nós. Isso depende do sal. Então, muitas vezes, nós estamos projetando esses nossos desejos, que são desejos legítimos, que são necessidades imperiosas, mas nós estamos aguardando que isso se estabeleça de fora para dentro. Aí vocês vão dizer, mas Beth, o que eu posso fazer pela guerra da Ucrânia? Pode. Porque se nós tivermos milhões de pensamentos vibrando para pacificar a Ucrânia, isto vai, em algum momento, se refletir em pacificação dos ânimos. Nós somos um mar de vibrações conectados. Só que quando a gente pensa na guerra da Ucrânia, a gente já toma partido. Uns querem matar o Vladimir Putin, os outros querem derrubar os Zelensky, os outros querem não sei o que mais. E há milhões de mentes alimentando estas hostilidades. Os nossos julgamentos estão amargos, estão muitas vezes destilando ódio. Então, quando nós falamos na construção de uma nova ordem social, nós estamos falando em um novo sabor que se emane de onde? Do reino. Onde é que fica o reino? Dentro de cada um. Jesus contou mais, eu acho que 2 dezenas de parábolas para explicar o que era o tal do reino. Porque é a chave da sua mensagem. O reino está dentro de cada um de nós. Então, isto
tem que fazer sentido para as nossas vidas. Porque é a minha forma de contribuir. É acrescentando este sabor que tem gosto de paz, que tem gosto de gentileza, que tem gosto de justiça, que tem gosto de amor às nossas relações. Em especial nas nossas relações familiares. Quando a gente diz que a família é a célula da sociedade, isto é clichê, que a gente repete toda hora. Mas é. Porque, na verdade, é na família que nós começamos a aprender a desenvolver estes sabores. Precisamos aprender a desenvolver estes sabores. Eu preciso olhar para a minha família e se não está bem. Eu não posso esperar que o outro melhore. Não, mas a minha família não está bem porque o meu marido é uma mala. A minha esposa é uma mala. O meu filho é um terror. Mas e eu? Como é que eu sou? Tem uma história muito linda atribuída ao Chico, né? Que uma mãe foi se aconselhar com ele, o Chico Xavier, e disse para ele assim: Chico, eu não sei mais o que fazer pelo meu filho. Eu já fiz tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu podia. E não adianta, Chico. Ele está mergulhado nas drogas, ele não me escuta, ele está violento. Muitas vezes ele some de casa e não aparece. E o Chico olhou para ela e disse: minha filha, tu tens certeza que já fizestes tudo pelo teu filho? Ela disse: tem. Então agora tu faz só uma coisa: ama o teu filho, só isso. Porque eu não estou pedindo para tu amar a sua conduta. Ama o teu filho, porque a conduta só ele pode mudar. Então, ofertar esses sabores para os nossos familiares é um dever. Se eles vão provar deles, se eles vão se servir deste ágape que nós vamos lhes oferecer, isso é com eles. Mas Jesus disse mais: vós sois a luz do mundo. Para que serve a luz? Para clarear, para dar visibilidade. O que mais? Iluminar, o que mais? Lembre que a época de Jesus, lá as pessoas só conheciam a luz do sol, das estrelas e da lua. Para que mais servia a luz? Aquecer. E hoje, como os exemplos de Jesus são sempre atuais, hoje a gente tem inúmeras propriedades da luz que a ciência foi trazendo. A luz é curativa, dependendo da sua composição. A luz, ela ativa determinadas emoções. Ela nos desperta do estado de sonolência. Então vejam, a imagem forte. Como é que nós estamos brilhando na nossa família e, por via de consequência, no mundo? Nós estamos, na família, tornando visíveis as muitas realidades, dando transparência às muitas situações que a família precisa analisar?
Ou nós estamos lançando sombras, muitas vezes, nos relacionamentos? O que tem sombreado as nossas famílias hoje? Vamos ver. O que vocês identificam como sombras nas famílias? A falta de diálogo é uma sombra? O autoritarismo é uma sombra? A indiferença é uma sombra? A agressividade? A falta de empatia, de compreensão, de tolerância? A falta de paciência? A ausência do perdão? Quantas coisas não são ditas em família? Porque nós perdemos a capacidade de nos escutarmos, de ouvirmos as ideias diferentes. Aí fica tudo para baixo do tapete. E a luz não chega. Fica tudo em sombras. Não falo. Lá veio fulano, não toque nesse assunto. Não, vamos fazer uma reunião aqui, mas não convide Beltrão, porque não dá para conversar. E nós vamos nos distanciando. E o papel da luz, que é tornar visível, que é clarear, está sendo delegado, sabe-se lá para quando. E às vezes nós desencarnamos e partimos para a espiritualidade sem dizermos aquilo que necessitávamos dizer. Não conseguimos trabalhar com as nossas emoções. Por quê? Se nós não aprendermos a lidar com as emoções básicas, que são a alegria, a tristeza, a raiva e o medo, nós não crescemos. Porque é natural que a gente tenha medo. Mas nós sufocamos tanto isso que isso acaba eclodindo na síndrome de pânico quando a criatura não aguenta mais. Nunca conseguiu compartilhar as suas incertezas, as suas inseguranças, os seus receios, os seus medos. A gente não consegue, às vezes, dizer que está triste. Mas por que tu estás triste? Tu tens tudo. Ou então fico com raiva, porque a raiva é uma emoção. Tem momentos que a gente se enraivece. Mas às vezes a gente não consegue nem reconhecer isso. Principalmente quando a gente é espírita, tem coisas que é proibido. Parece que você vestiu um figurino de perfeição que ninguém tem, mas você é obrigado a ter. Então, sem trabalharmos as emoções, nós vamos criando relações superficiais. E relações superficiais não constroem. A relação superficial
ela acaba se transformando em uma máscara. E as máscaras, por mais bem urdidas que elas sejam, elas acabam caindo um dia. E é doloroso quando uma máscara cai. Porque aquele que tinha a máscara se sente desnudo e aquele que observa se sente traído. E aí, como nós não somos afeitos a perdoar também, não raro nós temos relações rompidas. Por isso que o filósofo Zygmunt Bauman escreveu uma obra falando de amor líquido, dizendo que as nossas relações hoje elas escorrem pelo ralo com a maior facilidade. Elas são líquidas. Nós não estamos dispostos a construir. A gente recebe todos os dias no atendimento fraterno famílias que estão se desmanchando. E alguns aconselhados até por profissionais. Não dá certo, vira as costas e vai embora. Ora, é claro que a gente sabe que quando a vida corre risco, que quando existem agressões mútuas, às vezes é melhor, mas por dificuldade. Quem veio aqui para passear, para viver um mar de rosas? Não, não é assim. A nossa constelação familiar, esse conjunto de estrelas que ocupam um determinado lugar no universo das relações, tem as lutas que cada um precisa. Vocês já não ouviram aquele ditado que diz que o homem casa sempre com a mesma mulher? Pode casar quantas vezes ele quiser. E a mulher também, se casar várias vezes, casa sempre com o mesmo homem. Isso é um ditado popular. Mas o que quer dizer isto? Que você vai enfrentar com A, B ou C as lutas que você precisa para crescer. Eu tenho uma amiga minha que ela já desencarnou e muito antes dela desencarnar, um dia ela me contou a história dela e me autorizou a contar, só sem dizer o nome. Ela teve um primeiro casamento, e um casamento que iniciou de uma forma muito tranquila, muito equilibrada, eles se amavam muito. Passou uns 4, 5 anos e ele começou a beber. E como tinha os genes do alcoolismo, aquilo se transformou verdadeiramente numa dependência. E o casamento virou, a relação virou algo muito difícil. Difícil. E ela disse, eu não queria ficar casada com um alcoólatra a vida toda. Porque ele, nos momentos em que ele estava sóbrio, estava tudo bem. Mas quem acompanha alcoolismo, quem teve parentes alcoólatras, sabe como é. Estava tudo bem. Se alcoolizava, a coisa virava. Ela disse, resolvi me separar. E ela separou mesmo. Separou, passou alguns tempos sozinha e voltou a casar. E disse ela, e eu tinha muito poucas exigências. Eu queria alguém que fosse sóbrio, que nunca tivesse tocado num copo de bebida. Encontrei uma alma assim. Casei-me. Daqui a alguns anos, esta pessoa teve uma crise financeira. Perdeu o patrimônio todo. E começou a beber. Começou a beber. Diz ela, além do processo todo da falta de dinheiro, eu ainda fiquei de novo. Abraços com um alcoólatra no casamento.
A coisa foi de um tal momento assim que eu não aguentei. E enfrentei um outro processo de separação. E aí ficava pensando, e agora? O que eu faço? Eu era ainda muito jovem. Tento outra vez ou não? Nesse ínterim, diz ela, eu conheci a doutrina espírita. E comecei a entender essas questões da reencarnação, da lei do progresso, das relações de família, e me dei conta que se eu fosse em busca de outro casamento, eu ia novamente me deparar com essa mesma situação. E resolvi ficar sozinha. Fiquei sozinha. Passaram-se alguns anos, a minha única irmã desencarnou em um acidente. E era só ela e um filho. E eu tive que assumir esse menino que ainda era adolescente. E que alguns anos depois virou alcoólatra. Então, significa que as nossas lutas familiares, elas não são passíveis de receita. Pode dizer, eu tenho então que aguentar as situações. Ninguém tem que fazer nada. Nós somos livres para escolher aquilo que nós fazemos. Mas o que nós temos que compreender é que o nosso papel, escolhendo de uma forma ou de outra, é termos verdadeiramente na família essa atribuição que Jesus deixou cristalina no Evangelho. Nós temos que ser o sal da terra e nós temos que ser a luz do mundo. E isto começa na família, porque são os nossos exemplos. É a nossa abnegação, é o nosso sacrifício que vai sedimentar nestas almas que a providência divina nos entrega, esses valores que a gente não tem como avaliar quando eles vão crescer. Nós somos imediatistas. A gente diz que é um espírito imortal, mas nós agimos como se a gente nascesse, morresse, foi aquilo ali. Nós temos pressa para tudo. Eu converso hoje com alguém e eu quero que aquela pessoa se erga dali e saia fazendo o que eu disse. Porque se ela não fizer assim, a gente faz isso com os filhos. Esqueço que às vezes aquela criatura que está ali, hoje, consumindo drogas, hoje com impulso para o furto, agressivo, com instinto, às vezes, suicida, foi plantado por mim em quantas vidas? Quantas vezes eu fui comparsa daquela alma, auxiliando que nele desabrochassem esses impulsos que hoje ele está trazendo à tona. Aí eu quero que em alguns anos tudo isto seja zerado. Às vezes a gente até consegue, porque a gente não sabe quanto tempo está trabalhando, mas muitas vezes nós estamos fazendo um plantio de primeira hora. Eu recordo, certa feita, conversando com um companheiro, amigo querido, que faz medicina de adolescência. E a gente conversava sobre o evangelizando. E eu, na minha ignorância, dizia para ele, mas por que tudo isto?
Esta criaturinha tem um pai e uma mãe que são exemplares, que fazem tudo, que dão os melhores exemplos. E por que ele faz tudo isso? Ele me olhou e disse assim: minha irmã, talvez o esforço desses pais hoje seja unicamente trazer esse filho até o dia de hoje sem que ele tenha cometido suicídio. Talvez se ele sair da vida sem cometer suicídio é o maior progresso que esse espírito vai ter, sabe-se lá em quantas vidas. E eu fiquei pensando, realmente, a gente não enxerga um palmo diante do nariz. E às vezes queremos ajuizar coisas. Nós não somos o alimento inteiro, nós somos só o sal. E às vezes um sal amargo, como vocês disseram. A gente não é o universo inteiro, nós somos luz. E às vezes somos a candeia debaixo do alqueire, que não está iluminando nada. Então o nosso esforço é bem este. É de reformularmos as nossas posturas, a nossa vida, o nosso olhar, porque nós sentimos quando estamos fazendo melhor. A gente está muito preocupado com o mundo de regeneração. Quem é que quer habitar o mundo de regeneração aí? Vamos ver uma coisa. Levante a mão quem quer habitar, porque é a última chance agora. Isso. Pois então, está na hora. Porque muitos de nós já estamos vivendo. O que é o mundo de regeneração? Qual é a principal característica do mundo de regeneração? É o predomínio do bem. Então agora vocês peguem um lapisinho mental e uma folha de papel e façam o balanço assim. De um lado vocês coloquem o bem que tem feito e do outro o mal. Se o lado do bem está vitorioso, vocês estão vivendo um mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração, é claro que ele será coletivo, que ele se expressará de forma coletiva, quando a maioria dos habitantes da Terra estiverem com esse balanço positivo. Mas em nós, o mundo de regeneração pode já ter chegado. Há momentos que nós podemos estar vivendo nele, estarmos sentindo isto, porque a parcela de bem que eu faço é muito maior do que o mal que eu ainda estou fazendo. Então isso é uma coisa que nós precisamos ter muito presente, que esse mundo de regeneração é uma criação, primeiramente individual. Então, pensemos nisto para a construção dessa nova ordem social. Sal e luz. Qualidade deste sal, intensidade desta luz nas nossas famílias. Quando... Quê? Agora sim, estou passando para o lado errado aí, não dá, né? E aí, essa pergunta de Jesus. Jesus pergunta: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Por que será que Jesus estava perguntando isso, hein? Ele continua nos perguntando. A gente sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa? Quem é que faz pão aí? Eu gosto muito de pão de casa. Às vezes ele abatuma, né? Mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso significa o quê, gente? Faz o teu pouquinho.
a tua parte. Não fica te preocupando com, mas só eu faço isso, ninguém mais faz. O que eu posso fazer com relação à corrupção no mundo? O que eu posso fazer é não ser corrupto. É não furar fila. É não cobrar mais pelo meu trabalho, que eu sei que vale X, eu cobro 2X. É pagar os meus impostos em dia, se eu não conseguir, vou lá e parcelo em 36 vezes, mas eu vou pagar, porque isso é lei. E se eu não cumpro a lei humana, não vou cumprir a lei divina, que só tem a censura e a sanção da minha consciência. Não vou passar no sinal vermelho fechado. E tudo o mais que eu posso fazer sem que o outro esteja olhando para me censurar. Não vou jogar papel no chão na rua. Vou sair com o meu cachorrinho, com o saquinho, com a pazinha e vou recolher. É isto, esse é o meu fermento. Este é o meu fermento. E isso tem um reflexo na família, porque a família, ela tem... Deixa eu ver se eu acho aqui. Os laços de família. É o livro dos Espíritos. Os laços sociais são necessários ao progresso. Então, viver em sociedade é uma necessidade que nós temos. E os de família, os laços de família, tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Isso aqui tem um ensinamento muito denso. Nós vivemos em família para aprendermos a nos amar uns aos outros. Então, primeiro degrau, amarmos os familiares. Para aí, não. Para quê? Para que aprendamos a amar os demais. Laços de família servem para fortalecer laços sociais. Aí vem uma questão muito importante. Quantas famílias não estão cumprindo isto? Porque nós vemos na mídia, todos os dias, famílias criminosas, associadas para o crime, associadas para a corrupção, associadas para vulnerar valores morais. Então, esta família, além de não cumprir o seu papel como família, porque quem coloca o seu filho a serviço da corrupção não pode amá-lo. Quem coloca a sua esposa como testa de ferro em crime não pode amá-la. Ou vice-versa. Então, esta família está perdendo a reencarnação. E, por via de consequência, não está auxiliando a construir uma nova ordem social. Então, essa lei de solidariedade que existe, ela verdadeiramente precisa
ser vista. Cada família é esse fermento. Cada família é esse fermento. Então nós precisamos verificar muito bem o que nós estamos semeando. Quando o filho chega da escola, o neto, e diz assim, olha, o colega me bateu hoje. A gente diz, então tu vai lá amanhã e bate nele, porque senão tu vai apanhar quando chegar aqui. Fermento da violência. Ah, ele tem que se defender. Violência nunca foi defesa. Porque se violência fosse defesa, nós hoje estávamos vivendo numa sociedade pacífica. Outro dia um amigo meu me disse isso. Eu fiquei com vergonha do meu filho. A sorte que o meu filho é desta geração nova, que já vem com valores morais, porque se ele dependesse do pai dele, que sou eu não sei o que seria. Porque eu disse exatamente isso para ele. Tu não apanha do teu colega. Ele olhou para mim e disse, pai, o meu colega é doente. Eu não vou bater nele. Ele disse, eu fiquei sem ação. No outro dia eu fui lá, sentei com a professora, pedi a ela, chama o pai, chama a mãe, pede para levar um psicólogo, porque realmente o meu filho tem razão, ele é doente, hoje são amigos. Então, são estas questões que nós temos que parar para conversar. E hoje está tão difícil da gente conversar sobre as dificuldades alheias, né? As pessoas sofrem preconceito, sofrem discriminação. E aí, quem não está inserido em determinadas situações, entende isso como dengo, para não usar uma expressão que eu abomino e acho muito, muito pobre. Não, as criaturas sentem dores morais, de serem agredidas, e muitas vezes isso vem da família. Porque nas nossas conversas em família, às vezes a gente não se dá o direito de conversar as coisas com profundidade, com seriedade, mas a gente conversa coisas chulas, a gente faz piadas homofóbicas, a gente faz piadas de português, a gente faz piadas de negros, de chineses, a gente faz piadas sobre mulheres. Isso tudo vai caindo no solo das almas pelas quais nós nos responsabilizamos em conduzir para o progresso. Então, esse sal precisa se restabelecer. Esta luz precisa voltar a brilhar. Porque verdadeiramente, amigos, essa passagem da primeira carta aos Coríntios, trazida por Paulo de Tarso, está fazendo falta na grande massa humana. Se nós pudermos nos olharmos hoje e nos convidarmos a agirmos diferente, e não é fácil. Quando eu disse a vocês que quando as coisas para mim estão muito fáceis de fazer, eu desconfio, é por isto. Porque é muito difícil você olhar para o diferente e respeitá-lo, mesmo sem concordar com ele. Porque
Porque eu não preciso concordar com as pessoas, mas eu preciso respeitar. Eu preciso entender que ali está um projeto angélico. Vocês já se olharam e já pensaram que nós somos projetos de anjos? E que coisa boa, né? Saber que tu não vai dar errado, eu também não. Nem você, ninguém vai dar errado, gente. Nós somos projetos de anjos. Deus nos criou para a perfeição. Bom, quanto tempo eu vou demorar para chegar lá? Isso é outra coisa, são as minhas escolhas. Mas eu vou dar certo. Ou vocês acham que quando Jesus encontra Paulo de Tarso na estrada para Damasco, aquele homem cruel que queria matar Ananias, que perseguia os cristãos, que tinha causado tanta dor por onde passou. Era esse homem que Jesus enxergou quando foi encontrá-lo na estrada de Damasco? Eram as atitudes de Paulo? Ou era o projeto angélico daquele homem? Era quem ele seria? Isso é uma lição. Lá no livro Há 2000 anos, quando Jesus encontra Públio Lentulus e diz a ele: tu podes me seguir agora ou daqui a milênios. Ele estava enxergando aquele senador romano, vaidoso, cheio de si? Ou ele estava enxergando o Emmanuel, nosso benfeitor amigo? Então a gente tem que dissociar isso. A conduta da Beth é essa, mas a Beth, o espírito imortal, é o anjo de amanhã. Então, eu não preciso concordar com o que o outro faz, com os erros do outro, mas eu preciso respeitá-lo. Por quê? Porque ele é um filho de Deus, com todas as potencialidades. E se hoje eu estou um pouco mais avançado, me acho, pelo menos, já não faço as barbaridades que o outro faz, daqui a pouco a gente se encontra no caminho, ele avança, eu estaciono. Então, essa noção de respeito ao outro, de respeito às diferenças, nós precisamos trazer para essa família que vai construir o futuro. Porque o futuro é agora, já é agora. A nova ordem social é agora. A gente não pode esperar mais. E aí uma porçãozinha de fermento aqui, outra ali, outra acolá, vai levedando a massa. A gente ainda acredita muito no mal, gente. Allan Kardec, em A Gênese, quando ele fala sobre os fluidos, ele diz assim: qualquer parcela do bem é significativamente mais forte, mais intensa do que o mal. E a gente não acredita nisso. E às vezes, por não acreditar nisto, nós deixamos de fazer todo o bem que podemos. Deixamos de fazer todo o bem que podemos. Então fica o convite para que as nossas famílias, doravante, ou continuem sendo sal, continuem brilhando, sendo luz. Por mais que os temporais tentem, muitas vezes, apagar esta luz. Manter a luz da mensagem do Cristo neste mundo precisa de força, precisa da força da fé.
precisa da coragem das ações. E precisa, sobretudo, que nós nos demos as mãos. Nós estamos postos em Caxias do Sul, no Brasil, na terra, porque nós temos compromisso com este planeta que nos serve de berço. Neste momento, o nosso compromisso é aqui. E sejamos gratos a Deus pelas lutas, pelas dores, pelas dificuldades. Porque se isto não estiver ocorrendo, qual é o alimento ao qual nós vamos emprestar sabor? Se não tem amargo, eu não tenho o que saborizar. Se não tem sombra, eu não tenho onde acender a luz. Se não tem desequilíbrio, eu não tenho onde contribuir para equilibrar. Se não tem coisas passíveis de se decompor, eu não tenho o que conservar. Então, brilhe a vossa luz. Muito obrigada. Então, depois desses grandes ensinamentos, né, dessa experiente trabalhadora, que veio agregar bastante ao nosso mês de comemoração à família, nós agradecemos a presença individual de cada um que esteve aqui presente, nos outros palestrantes também, quem nos acompanhou de casa, e convidamos nesse momento os médiuns a se posicionarem para o passe coletivo durante a prece de encerramento. Enquanto elevamos o nosso pensamento, agradecemos a espiritualidade por mais essa noite de aprendizagem, mais essa noite de comunhão. Obrigado pelas palavras que foram ditas, que eram exatamente aquilo que precisávamos ouvir, e pela serenidade que a expositora trouxe com esses ensinamentos. Dessa forma, levamos um pouco dessa luz que ela nos trouxe para nossas casas nessa noite, junto com os ensinamentos que aqui puderam ser expostos. Agradecemos então e retornamos aos nossos lares. E que assim seja. Que assim